Henri Borel. Nossa, vocês leram Coloca o que a juíza escreveu? pra gente depois... aí não depois... acredito. Testemunhei, porque tem um vídeo. Tem um Vamos- vídeo. Então é isso, gente. Essa é a Monique Medeiros. Pra quem não sabe, o caso Henri Borel tem 2 anos, isso? Tem mais, né? Foi Foi- 2021. Não, desculpa, 2021, não foi? Foi 2021. quase 5 anos, né? Foi um 5 pouquinho antes. anos? É. Meu Deus, como tá me passando. Eu lembro quando isso aconteceu. O final de 20, Doutor né? Jairinho, né? O vereador. Isso, ele foi até desfiliado, ele foi do PMDB uma época, e aí ele foi desfiliado, esqueci de que partido, que foi o Solidariedade, não foi? Ele foi desfiliado quando isso aconteceu. Agora, ela parece estar feliz nessa foto pra você, ô negão? Ela tá aliviada, né? Não tá Ou não? aliviado, não. Eu quero saber Que até você- hoje pra quem que ela fez esse coração. Não, também não entendi, porque independente de qualquer coisa... o filho Na dela tá imagem morto. dá a impressão de que ela tá fazendo pra juíza, né? Mas sei lá. Pode ser Eu prefiro pensar que é pra alguém que está ali no... Quer ver? Vou ver se eu mando aqui pro Júnior aqui a Manda imagem. aí. Sempre quando a gente fala de... Pega uma imagem de uma coisa assim, você tem que voltar algum tempo antes e algum tempo depois, para não ficar fora de contexto Sim. e a gente não se enganar. Mas eu tô na polícia há 32, 33 anos. Eu vivo de ler pessoas, né? De ler comportamento. Ela não tá feliz. A gente vê pelos sinais faciais dela. Ela não tá feliz. Nem aliviada. Ela tá todo um semblante ainda de sofrimento extremo. Pergunta, essa juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ela tem algum histórico assim? Por que ela foi designada para esse caso em específico? O direito, o pessoal fala que o direito ele é jogado, mas ele tem uma lógica, e é uma lógica bonita, né? Então, quando um processo ele é distribuído, ele é feito por sorteio. Antigamente fazia o sorteio mesmo lá do final. Hoje em dia, em razão do volume, tem os finais, tem o dia, e às vezes é tanta coisa que às vezes depende do final, do dia e até da hora, para a pessoa ser competente. Quando a gente está falando de crime doloso... Contato do alemão. Quando a gente fala de crime doloso contra a vida, então, a primeira distribuição, ele não vai para a vala comum de todos os processos, vai para o tribunal do júri. Aí o tribunal do júri ele é composto por várias varas, e cada vara tem o seu juiz, e cada juiz tem o seu juiz assistente. Então, vai firmar a competência daquele juiz. Então, é juiz e vara. Então, aquele processo vai ter que tramitar naquela vara até ele acabar. Até cumprir, depois que cumpriu pena, mas sempre tudo vai acontecer naquela vara. E no momento, quando foi distribuído para essa vara, não sei se era essa juíza ou se era outra, mas sempre vai ficar naquela vara. Então, vai ser o juiz responsável, vai ser o juiz que é o titular daquela vara. Então, tá com essa juíza porque ela é a titular, está obedecendo uma regra prévia de organização judiciária. O que eu queria, se a senhora pudesse explicar, se foi isso mesmo que aconteceu, porque parece que foi júri popular, certo? E parece que o júri o júri popular considerou que ela foi culpada, né? Que ela teve participação, que ela foi culpada. E aí tá aqui, né, que o que aconteceu foi um perdão judicial. Perdão judicial é um benefício previsto no direito penal brasileiro, onde o juiz reconhece o crime e a autoria, mas deixa de aplicar a pena. É igual quando é igual aqueles pais que estão dando ré na garagem, a criança entra atrás do carro e a criança morre. Tipo assim, o pai não deixa de ser acusado e condenado por aquele crime. Mas o juiz entende que a pena de ver o filho morto Sim. foi tão forte a ponto dele perdoar não o crime, mas a pena. Execução da pena que fala, né, doutora? Na pena mesmo. Olha, o que acontece? A gente não pode falar que foi a juíza que julgou isso. Em caso de crime contra a vida, quem julga a conduta são os jurados. Certo. Então, o caso é todo apresentado, e foram 7, 8 dias, é todo apresentado ali. Os jurados eles ficam isolados para não ver comentários. Quando terminou toda a apresentação do caso, eles vão para uma sala secreta e eles têm que responder a quesitos. Sim. Um deles é assim: houve morte? Os caras vão pegar o papelzinho? Sim, não. E isso é seguido, né? Fulano, quem matou? Foi fulano? Ciclano?
E tem que ser sempre unânime ou é por maioria? É contado, né? É por maioria. É por maioria. Maioria. Tá. Nos Estados Unidos é diferente. Como a gente vê muito caso nos Estados Unidos, às vezes a gente embola as bolas aqui no Certo. Brasil. Então, é por maioria. Por maioria. Né? Então, ele quis matar? Aí a resposta, sim ou não? Não tem talvez, mais ou menos. É sim ou não? Aí responde, sim ou não. Então, primeira pergunta. A criança morreu? Morreu. O Jairo matou? Então vem a resposta. Vão colocar lá, sim, 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 não, 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 não. Então, houve mais respostas de sim, que ele matou. Ele quis matar? Existe essa pergunta. Ele teve a intenção, que é o dolo. Então, quem é profissional do direito vai falar a linguagem culta, né? Que é o dolo eventual. Mas para o jurado você vai perguntar, ele quis matar? Ele tinha a intenção de matar? A resposta vai ser sim ou não. Sim. Ele alcançou o resultado que ele queria? O pessoal vai colocar sim ou não. Depois que faz todas essas perguntas para o Jairo, se você tiver, se você tiver 2, 3, 4, você faz tudo para um, depois você vai fazer para o outro. Chegou na hora da Monique. A criança morreu. Ela matou? Eles devem ter respondido que não. Sim. Mas assim, ela deu causa. Então, por isso que foi desclassificado. Ela queria a morte do filho? Não. Então, por isso que foi desclassificado de doloso para culposo. Tem até um outro nome que eu vi, não é culposo, deixa eu até achar aqui. O pessoal tá perguntando no chat, você pode resumir a história pra gente, do crime? Do caso? Sim, bom, Pode resumir pra gente? Numa noite, aparece nas filmagens ela com o filho no colo, ele operando lá o elevador, leva essa criança pro Copador, essa criança é atendida no Copador, depois declaram que ela morreu. Vão para a delegacia fazer um boletim de ocorrência, porque os médicos ali parece que não declararam o óbito da criança. Durante os procedimentos ali de necrópsia, identificaram assim lesões nessa criança machucada. Politraumatismo, né? Segundo o pai. Politraumatismo. Assim, Eram dezenas de traumas. não vou pegar assim, não vou falar do pai. Assim. Eu vou tentar fixar o que sai do laudo. Que ele tinha lesões indicativas de maus tratos. Isso. E aí começam a aparecer, aí a coisa explode na imprensa, aí começam a aparecer testemunhas, diz que ele machucava, que ele batia, aí a babá vem e fala que sabia que ele batia, então, aí falam que a mãe sabia, e o que pegou para a mãe é que quando o filho morre, e uns dias depois ela vai à delegacia, ela está arrumada. Então a sociedade começa a falar, pô, seu filho morreu, você está aí com o cabelo arrumado, cabelo lavado, escovado, toda bonita, tal, parece que você está indo para uma festa. Esse é o tipo de coisa que quem está na investigação ou tem que observar com muita cautela, porque de repente a mãe só está em negação da perda do filho. Porque assim, eu não sei aqui quem é pai, quem é mãe. O padrasto... É tão ruim que a pessoa nega. O padrasto, ele é vereador em qual cidade mesmo? Acho que é no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Ele era médico também, né? Sim. É verdade que parte do que foi apurado pela mídia relatou que o menino sofria maus tratos, a mãe sabia e ela não fazia nada porque o cara tinha dinheiro. E ele dava uma vida boa pra ela. Tanto que foi homicídio, a princípio estava homicídio por omissão. Era esse o termo que eu tinha visto. Não, é esse termo mesmo utilizado? Não é por omissão. A culpa, né? Quando a gente fala que o crime é culposo, ele pode acontecer por negligência, imprudência ou imperícia. Imperícia, por exemplo, você vai... o médico vai operar uma coisa que ele não tem habilidade nenhuma para fazer aquilo. Então, ele era imperito para fazer aquilo. A pessoa morreu. Homicídio culposo por imperícia. Imperícia... fugiu agora, eu falei... imperícia, imprudência e negligência. Então, imprudência. Você pega o carro, aqui na Paulista, você coloca 300 km por hora no horário de rush. Você vai atropelar alguém. Sim. Então, você foi imprudente. E negligência. Tá sem freio e você não fez a manutenção. Tá sem freio, ou então, no caso da mãe, você sabe que o cara lá é um agressor. Sim. Você sabe que algumas vezes ele deu um safanão no seu filho. E você... Deixa pra lá. Você vai pro salão de cabeleireiro. Ou você vai pra festa, ou você vai pro shopping, ou você vai fazer qualquer coisa. Você é negligente. Tá. Então, existe a função
do cuidador, do gestor, do garante. É a figura do garante. Quando você tem uma criança, você tem um idoso, um vulnerável, existe um garante, que é aquela pessoa que vai garantir que aquela pessoa vulnerável permaneça viva, permaneça cuidada. No caso de criança, a função do garante são dos pais. Sim. E ela era o garante dessa criança. Tá. Então, quando ela vê que o filho dela não se sente à vontade perto do padrasto, que ele reclama de machucar, ela vê que a criança... Ela viu marca. Que a criança tem alguns machucados, vê marcas que não são correspondentes àquelas quedas que a criança tem normalmente. Normal. Pô, o que você faz? Você pega seu filho e vai embora. Sim. Então, e ela deixou numa situação de problema. Então, eles entenderam que a morte dessa criança foi um homicídio culposo por negligência. Talvez deve ter sido. Caiu a negligência, parece, com essa decisão. Tanto que ela foi solta hoje, que eu já achei curioso o seguinte. Porque ela, quando, no caso, o perdão judicial ele é previsto no Código Penal. Sim. Na hora que você vai aplicar a pena para pais que perderam filhos, isso acontece muito, e que aquela dor é tão grande que a perda do filho por si só já é a pena que o cara vai carregar pro resto da história dele, pra vida dele. Então você não precisa colocar, sei lá, 6 meses de cadeia e vamos considerar que ela também já ficou presa um tempão. Tempo. Então, tanto que ela pegou uma pena, se não me engano, de 4 meses que já considera cumprida. Cumprida. Entendi. Eu acho que quando você tem criança, todo mundo... Depois apareceu a namorada do Jairinho dizendo que apanhava dele. Depois apareceu que batia no filho. Você tinha uma pessoa que era agressora, cadê os B.O.s? Sim. Aí a babá, ele batia, o vizinho viu, bateu, pô, mas você viu o cara batendo, você não chamava a polícia? O povo chama a polícia sigilo. Porque o cachorro tá latindo. Sim. E aí você vê o cara batendo numa criança e você não chama. Um cara que tá torturando uma criança, tá torturando um idoso, você sabe que tá acontecendo ali naquela casa e você não faz nada. Aí o dia que descobre que a pessoa foi picada lá dentro, eu sabia, o cara fazia isso. E ninguém avisou. Tanto que, por conta do que aconteceu com essa criança, foi feita a lei Henri Borel. E na lei Henri Borel é previsto um crime. De que se você sabe que uma criança está em perigo, está em risco, e se você não avisa, você comete esse crime. Entendi. Ela estava presa, a mãe do garoto? Acho que ela estava presa. A senhora, que eu não sei, mas a senhora como delegada, lhe causa estranheza ela ter sido solta no feriado? Não. É normal? É normal. Soltar da cadeia? Tipo, sábado, domingo, feriado, é imediato. Se chegar ao alvará de soltura, tem que ser imediato. Quantas vezes eu trabalhando, hoje a gente não tem cadeia na delegacia, só uma coisa transitória entre a gente estar fazendo a papelada e mandar para custódia. A detenção. É uma coisa transitória. Mas até 2012, 2014, a gente tinha bastante preso em delegacia. Então, às vezes chegava. E às vezes o cara estava cumprindo pena, porque não tinha tanto CDP como tem hoje. Ele iniciava o cumprimento de pena estando na delegacia. Chegava o oficial de justiça com o alvará de soltura, a gente tinha que cumprir na madrugada. Às vezes a gente só deixava para a parte da manhã, mas o delegado tinha que despachar na hora, tinha que olhar na hora. Coloca em liberdade ou não coloca. Porque de manhã, a hora que chegavam os outros policiais, então você tinha 4 policiais da noite, com mais 4 que estavam entrando, então você tem 8 policiais, porque aí você tem que abrir a carceragem e tirar. A única coisa que impede de você tirar um preso imediatamente do cárcere é questão de segurança de quem vai abrir aquela cadeia. Então, se você tiver um policial só ou um carcereiro num lugar que tem 50 presas soltas, não vai abrir naquela hora. Entendi. Tem que criar uma condição de segurança para abrir aquilo e tirar. Mas é imediato. E a declaração da juíza, por exemplo, o que a senhora acha? Nossa. Dá pra colocar aí pra gente ver? Eu não vi. Olha aí, ela é assim... Não, tem o vídeo. A juíza tem o vídeo falou dela alguma coisa falando. Tem um vídeo. Então vamos lá. Outro vídeo. É esse aí, ó. Imagens na tela. Um pouco mais aí que ela fala meio baixinho. Vamos lá. Tá mudo aqui embaixo. É mais pra cá. Aí. Da sociedade em geral, em face da conduta imputada à acusada Monique, na modalidade omissiva, claramente discriminatória de gênero, influenciada pela cultura patriarcal, que lamentavelmente ainda norteia e permeia a mentalidade e as práticas sociais. Não à toa, encontra-se tanta dificuldade de se extirpar de nosso universo cultural o status quo de inferioridade feminina, em que pesem os ruidosos movimentos que o combatem. A oposição a este setor das lutas identitárias, no mais das vezes, opera de forma sutil. Daí a dificuldade de se eliminá-la pela via da conscientização.
mas atualmente chegou ao extremo da misoginia declarada. É o que parece ter se dado com relação à imputação dirigida à ré. Antes de mais nada, mister consignar que fosse o pai e não a mãe, na mesma situação, nem sequer teria sido ele processado, como é a regra nos processos de igual natureza. É que o papel culturalmente reservado à mulher, nos moldes patriarcais, não só dela exige ser mãe, mas muito além, a mãe perfeita. Mãe suficiente não basta. Desde a investigação, Monique não mereceu o benefício da dúvida e, ao longo do processo, embora fosse apontada como mãe zelosa e não ter sido acusada de infligir diretamente agressões físicas a seu filho, a revolta evoluiu rapidamente para franco massacre nas redes sociais, com ataques muito mais virulentos do que aqueles dirigidos ao autor direto. E os ataques não se limitaram ao público em geral. Estenderam-se a alguns profissionais envolvidos com a causa, incluindo as responsáveis por sua custódia, passando pelas demais detentas, que se recusavam a dividir o mesmo espaço com a ré, chegando ao ponto de agredi-la no cárcere, pelo que o isolamento foi o que lhe restou. Incomensurável o sofrimento de quem, além de perder seu único filho, para o que de resto não contribuiu intencionalmente, viu-se alvo durante 5 longos anos de uma perseguição implacável contra sua honra e sua autoestima como mãe, para não falar do completo desprezo pela dor do seu luto. Por todas essas razões, tenho como medida de justiça mais acertada relativamente ao crime de homicídio culposo, para o qual foi desclassificada a imputação original, a extinção de sua punibilidade pelo perdão judicial. Sabe o que é louco nessa história? Ó, aqui é a cena que vocês estavam falando, ó. É um monte de Peraí, coisa deixa rolando, depois eu falo. Fica prestando atenção, ó. Aqui a advogada dela, eu não sei se é advogada, mas alguém vai apontar, que acho que é a hora que a juíza tá dando a decisão, ó. Não, em tese a decisão foi dada já, né? Não mostra. A gente tem que tomar- Não mostra quem é, mas assim, deve ser Pode ser- alguma pode ser ONG, pa- alguma militância, Não, entendeu? ó. Não solta a mão de ninguém. como Esse é pessoal que- aí, Ó, velho. mas Mas pode ser da família, alguém da, do que pode ela ser alguém falou. da família dela, pode ser alguém da família dela, pode Vai ser a subir, mãe, né, que você acha? pode ser o pai dela que estava ali presente em alguma coisa. Olha, nessa situação, para analisar, você tem que ter uma filmagem. Bem ampla. E pega todo o contexto. Você pega o pedaço da juíza falando, depois você coloca o pedaço do que está acontecendo ali. Isso é ruim para uma análise profunda do que está acontecendo. Doutora, ela ficou 5 embaixo, anos tá lá presa. Se ela tivesse sido condenada ao homicídio culposo, ela ia pegar o quê aí? 8, 9 anos? Não sei, eu acho que a pena do homicídio Sobe, culposo, sobe. ela Não. está em torno de 6. Ou seja, se ela ficasse mais 1 ano presa era muito. Mas aí você tem até a... nem chega. Se você é condenado a 6 anos, você Mas vai ter... esse tempo que você tá preso conta, né? Conta o tempo. E aí você, em 6 anos, você teria a progressão da pena, do regime. Então Uhum. ela já iria para o regime semiaberto, aberto. Vamos supor que ela Em pegasse 6 6, anos- então ela ficaria 1 ano Então- só, porque 5 ela já cumpriu. Então, mas vamos supor, se ela pegasse 6, a pena é de 6, mas de repente pode, a pena até 6. Uhum. Normalmente a pessoa pega menos. Ela pegaria em torno de 5, alguma coisa. Sairia mesmo. Agora, o que tem que ser colocado, gente? Essa investigação, ela acabou sendo atropelada pela imprensa. Toda vez que você tem uma investigação desse naipe, que é atropelada desse tanto, a apuração acaba ficando realmente comprometida. Eu, particularmente, acho que... vamos deixar claro, quem julgou que ela não cometeu o crime doloso e sim culposo foi o conselho de sentença. Certo. Foram os jurados O que júri. estavam lá. A juíza ela só teria que colocar o tanto de pena. Uhum. É só isso que cabe para a juíza. Não falo, eu sou delegada. Eu não faria o discurso que a juíza fez. Eu motivaria o perdão judicial, seria cabível, pertinente, mas não precisaria falar em patriarcado. Não precisa disso. Vai na lei. Nessa hora ela Vai foi na lei. política. Não foi política, eu acho que ela foi tendenciosa. Ah, Não tá. precisa, eu acho que a juíza não precisava ter falado isso. Você pode motivar
a sua sentença só com aquilo que está no Código Penal. Inclusive, até falar que a mãe, ela foi, assim, ela foi de repente, ela até foi arrastada num contexto aí de falatório, porque o pai caiu na graça. E eu vou te colocar uma coisa aqui. Esse pai não viu que essa criança estava sendo espancada? E ele entrega, então, a criança no lugar de risco? Se fosse meu filho, ou se fosse o meu irmão, ele é falecido, mas ele tá vendo que o filho tá apanhando, minha família, vou devolver pra mãe? Mas Então, nunca mais a mãe vê o filho. Parece que Então, que sabe- o menino já tinha feito isso e o pai só devolveu porque senão, aquela coisa, a guarda tá com a mãe e tal, ele ia perder Não, não é assim. Você pega, meu filho tá apanhando, você pega o filho, você leva na delegacia, ó, tá todo machucado. Então, Aí, o que acontece? É feito o BO, a criança vai... o que o pai tá fazendo Não agora? devolve. Vou te dizer uma coisa, meu filho. A mesma responsabilidade culposa que a mãe teve de deixar o filho num ambiente de risco foi idêntica do pai. Entendi. O pai deve ter visto alguma marca em algum momento. A senhora falou isso pra mim essa semana, né? Que eu até achava que quando você tinha uma repercussão grande na mídia, isso ajudava a punir o criminoso. E a senhora falou que não. Às que vezes Mas atrapalha. como E que no um caso- pai não entrega o filho pra mãe, se ele é obrigado? A criança tá em risco. Não, mas tá, vamos supor que o meu filho chega pra mim e fala, tô apanhando do meu padrasto. Vai na delegacia. Delegacia. O filhinho, vem cá. Não. E acontece. Mas o que ele tem que fazer depois? Então, vai na delegacia. BO, o filho vai pra casa. Não, ele tá Aí ele na vai comunicar delegacia. ao juiz. Olha, seu juiz, eu fiz o BO, meu filho tá sendo agredido, o padrasto tá batendo, a mãe parece que não tá vendo, porque até aquela ocasião, parece que o relacionamento do pai e da mãe era pacífico. Eles não tinham problema com a guarda da criança. Muitas vezes eles mudavam o horário de visita, eles se davam bem. Então, não tinha. Ô, Monique, vem cá. Já que ele conversa. Eu tô vendo umas marcas no Henry. O que tá acontecendo? Eu tô achando que o comportamento do menino tá estranho. Tá acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem na escolinha? Você tá bem? O que tá acontecendo? O pai não fez isso. Só que o pai não foi processado. Vamos lá. Sim. O pessoal da defesa do pai, no caso, né? Seria a acusação aí contra ela, vai pedir uma reforma da decisão. É possível? Você não pode alterar a decisão do conselho de sentença, dos jurados. O que ele pode pedir é em relação à pena aplicada. Então você vai recorrer da pena aplicada. Para você reformar a decisão do conselho de sentença, que ele é soberano, você tem que cancelar, cancelar o júri. Só que para você cancelar aquele júri, para dizer que teve alguma irregularidade, você tem que apontar qual foi a irregularidade. Não, mas o júri Qual foi o condenou. vício? Não, o júri, quando a gente fala júri, é o procedimento todo, né? Quem está sentado ali é o conselho de sentença, tribunal do júri, é tribunal do processo do crime contra a vida, né? O júri significa isso. Então você tem que As encontrar... pessoas são os jurados. São jurados. Diferente do júri. Os jurados que a gente chama de conselho de sentença. Então, teria que encontrar naquele procedimento, durante aquela audiência, alguma coisa que justificasse Entendi. ela ser cancelada. Pode-se pensar, então, que a juíza... Não sei, porque a gente teria que ler a sentença, mas tipo assim... Tá aí, ó. Foi o que eu Se coloquei ela- agora. Porque é curioso a juíza chegar e falar sobre a posição de inferioridade da mulher num contexto que quem tomou a decisão foi a mulher. É. A gente tá em 4 pessoas aqui, são 3 homens. Quem são as pessoas que não têm poder aqui? Porque a doutora Maria é delegada. Se ela quiser, a gente vai tudo pra cadeia aqui. Mas aí que tal? Não é assim, o juiz, o promotor, o delegado, a gente não tem poder. A gente tem dever. Dever de ter um estrito cumprimento à lei. Então eu não posso ser parcial. Eu não posso, na hora que eu vou trabalhar, eu não posso ser feminista, eu não posso ser machista, eu não posso ser sexista, eu não posso ser racista. Ainda que eu tenha as minhas convicções, na hora que eu for trabalhar, o meu dever é um apego irrestrito à lei. O que a lei manda eu fazer nessa hora? Mas não É foi isso. esse caso, porque ela Não. foi discriminatória quando ela falou que... Quando ela apontou, ó, a juíza afirma que a reação da sociedade sobre a Monique foi desproporcional e desmensurada, que tudo bem, ela pode categorizar dessa maneira. Ela considerou a sua reação discriminatória de gênero. Da onde ela tirou isso? Da cabeça dela. Quer dizer que se fosse um homem, a gente ia estar Não, menos essa nem é a revoltado. questão, é como ela conseguiu separar quem atacou, porque podia ser a Influenciada mulherada. pela cultura patriarcal. Então, Eu peraí, acho então que nenhuma mulher acho pode que o ser que presa, porque a aconteceu- cultura patriarcal realmente existe. A primeira frase
A juíza informou que a reação da sociedade sobre Monique foi desproporcional e desmesurada. Vou dizer, isso foi. Tá? Mas isso foi muito Aí, mais com o restante, por exemplo. então, o restante não precisaria. Não era o momento para falar. Ó, olha o que ela fala. Ela quis fazer uma apologia ao movimento que não era o lugar para ser feito.